Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. O livro de Provérbios, capítulo 18, versículo de número 24. Hoje é nosso culto de ensinamento da palavra. E é bom estar na casa de Deus, louvar ao Senhor. Provérbios 18, verso 24. Eu quero falar com os irmãos nesta noite como me relacionar melhor com o meu próximo. Quero falar sobre relacionamentos. Todos encontraram? Amém? Diz assim: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Uma tradução, a Nova Versão Internacional, diz que o homem pode ter muitos amigos e pode chegar à ruína, mas há amigos que são mais chegados do que irmãos. Curva sua cabeça, feche os teus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos nesta noite pelo privilégio de estar na tua casa, Pai, pelo privilégio de te servir, de te adorar. Que bom, Pai, poder sentir a Tua presença, ser tocado pelo Senhor, através dos cânticos que aqui foram louvados ao Senhor, através das oportunidades que aqui foram dadas, ó Pai. O Senhor tem falado conosco desde o início deste culto, e é o culto nosso de instrução bíblica, de palavra, que o Senhor fale conosco, nos instrui, nos leve à dimensão de compreensão daquilo que o Senhor quer falar conosco. Me ajuda, Pai, a transmitir a Tua palavra à Tua igreja, nos dê compreensão daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. É a oração que eu quero fazer, faço ela com perdão dos nossos pecados, oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém? Amém. Podem se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, como eu falei aqui, eu já estava com esse texto no meu coração, e aí logo após o nosso irmão evangelista Samuel ler o texto de João, falando da importância de Cristo com os discípulos, portanto, este relacionamento, o Senhor me trouxe este coração. Por quê? Esses dias eu fui impactado por um testemunho. Na verdade, era um testemunho, né? Se assim posso dizer. Uma história de uma mulher que ela estava muito triste, estava muito abatida, porque ela dizia: as minhas amizades me destruíram. Estava confessando o momento que ela estava vivendo, e nesse relato a gente vê o quanto é importante o relacionamento. Todos nós que aqui estamos entendemos a essência e a importância de nós nos relacionarmos bem, e eu penso sempre isso, sempre trabalho isso aqui com os irmãos na igreja, o quanto é importante nós nos relacionarmos bem uns com os outros. Isso é de extrema importância. Esse ambiente em que nós estamos, a gente procura se relacionar bem com o nosso próximo. Não só aqui, isso se estende ao o nosso viver diário. E eu sei que esse é um dos grandes desafios, porque quando eu ouço esse testemunho desta irmã que fala: as minhas amizades me destruíram, a gente vê aqui um resultado de uma má amizade. A gente vê um resultado de uma pessoa ferida por causa das suas amizades. E aí você fala, isto talvez possa se assemelhar com histórias de muitos de nós aqui, que em dado instante nos machucamos com as nossas amizades. Nos ferimos, talvez também ferimos outras pessoas. Mas quando a gente olha a importância de um texto como este, a gente vê o quanto nós precisamos aprender a nos relacionar melhor. E com isso a gente vê que a gente precisa estar de peito aberto, porque há quem diz assim: por causa de uma frustração num relacionamento de amizade ou coisa semelhante, a gente vê que muitas pessoas ficam-se fechadas para conhecer outras pessoas. E a gente não pode ter medo de se fechar para conhecer outras pessoas, senão a gente perde o privilégio de poder se relacionar com pessoas fantásticas e extraordinárias que Deus tem a nos apresentar.
Eu sempre digo, às vezes você pode conhecer pessoas, mas quando Cristo nos apresenta pessoas, são para todos sempre, né? Olha, a entrega de Jesus na cruz nos faz ser irmãos em Cristo, né? A morte de Jesus nos faz eu conhecer pessoas maravilhosas como vocês, que talvez, se não fosse a morte de Cristo, talvez jamais eu poderia conhecer ou me relacionar com alguns de vocês que são tão próximos de mim, da minha casa e da minha família. Então note a importância do relacionamento, e é por isso que eu quero falar nessa noite sobre como me relacionar melhor com o meu próximo. Se eu entendo que este tema é importante, é um assunto de extrema relevância, e eu sei que existem grandes desafios para que a gente se relacione melhor. E quando eu conto um testemunho como esse de uma mulher que está flagelada porque ela diz: as minhas amizades me destruíram. E às vezes dentro de um relacionamento tóxico, a gente vê que quem está de fora às vezes consegue enxergar, às vezes consegue ver. Às vezes a mãe olha para o filho que tem uma determinada amizade, ela já percebe que aquelas amizades vão trazer coisas negativas, tem aquele intuito, tem aquilo dentro de si. E às vezes a gente vê pessoas, só que muitas vezes todos estão vendo esta pessoa, mas portanto esta pessoa que está sendo alvo desses acontecimentos, ela sempre é a última a saber. Ela não entende o que está acontecendo, todos veem, menos ela. E aí quando cai a ficha, ela vai poder talvez dizer, como essa mulher disse: as minhas amizades me destruíram. Então, quando falamos de relacionamento, eu preciso falar algo a vocês aqui que é de extrema importância e vital para um bom relacionamento, é uma análise. A gente precisa aprender a analisar as pessoas antes de nós nos relacionarmos com elas. A análise aqui, ela é vital. E por que ela é vital? Eu vou falar para vocês. Primeiro, porque a gente precisa analisar os frutos desta pessoa que a gente quer se relacionar com ela. Não dá para a gente se relacionar com alguém sendo que os frutos dessas pessoas não são os frutos coniventes com a palavra de Deus. Os frutos não são aqueles em que Cristo é glorificado, porque se existe algo que não dá para ficar oculto, é os nossos frutos, é aquilo que nós produzimos, é aquilo que nós refletimos. Domingo a gente falou um pouco sobre isso, que a gente estando em Jesus, portanto Cristo é a videira verdadeira, nós somos os ramos, portanto as varas, e toda a vara que está em Jesus, este dá fruto. Então nós como irmãos, nós precisamos dar frutos, e bons frutos, mas a gente precisa analisar de forma vital aqui os frutos dessas pessoas que a gente quer se relacionar. E por que eu digo isso? Porque todo relacionamento que nós precisamos entrar, a gente só pode entrar nele depois de ter analisado. É analisar mesmo a pessoa, é tentar conhecer esta pessoa, fazer uma análise sobre a vida desta pessoa. E por que eu falo isso? E é importante dizer que a análise aqui não é um julgamento. Uma análise é diferente de um julgamento. Você analisa a pessoa, mas análise e julgamento são coisas distintas, são coisas que não andam juntas aqui. Porque a análise só é possível para quem está perto. Para você conhecer alguém, esta análise vai ter que ser de perto. Eu não posso... Estou conhecendo os irmãos que estão aqui nos visitando aqui nesta noite. Posso usar o exemplo do casal. Eu não posso falar alguma coisa do casal, sendo que eu não estou próximo do casal, não conheço o casal, entende? E isso acontece com as pessoas que a gente busca se relacionar. Às vezes, a Dani fala uma frase do pastor Cláudio Duarte que eu acho interessante: o amigo do meu amigo não é meu amigo, ele é amigo do meu amigo. Mas ele pode não ser meu amigo, simplesmente pelo fato de ser amigo do meu amigo. Por quê? Porque eu não estou perto, eu não estou próximo. Então eu preciso estar perto das pessoas. Eu só conheço a irmã Vanessa quando eu tenho aproximação com ela. Entende? Esta aproximação é importante, mas eu vejo nos dias em que nós vivemos, muitas pessoas têm dificuldade de se aproximar das pessoas.
Elas estão trancadas dentro de si, naquele mundo que elas vivem, por causa das más experiências que já viveram. Por causa das más experiências de relacionamento, de convívio com outros irmãos, com outras pessoas. Então, elas vivem embaixo de uma redoma onde não se permitem conhecer pessoas fantásticas, pessoas extraordinárias. Portanto, elas não conseguem estar próximas. Então, a análise aqui eu só consigo fazer, ela só é possível se eu estiver perto. Então isso aqui já traz um indício para nós, uma mensagem aos nossos corações. Não tenha medo de se aproximar de pessoas. Não tenha medo. Analise essas pessoas, analise os seus frutos, veja quais são os seus comportamentos. Porque não adianta eu dizer alguma coisa, sendo que eu, no meu viver diário, não é conivente com aquilo que simplesmente eu falo. Então isto, eu falo de fruto. Fruto é aquilo que se vê, é aquilo que as pessoas podem se alimentar, é aquilo que pode ser benefício para a vida de outras pessoas. É importante a gente dizer isso. Porque depois de eu estar próximo destas pessoas, eu consigo analisar de forma correta. Não dá para... Você já viu aquele negócio de algumas pessoas que... eu não gostei daquela pessoa. Você está julgando, porque você nem se aproximou daquela pessoa. Como você pode dizer que não gostou daquela pessoa? Sabe? Entra aqui um julgamento. E o julgamento, a gente não pode considerar isso. Sabe? A gente não pode... considerar esse julgamento, precisa jogar fora esse julgamento. Eu estou perto e a minha finalidade nunca pode ser de julgar. Esta análise é para ver os frutos, é para ver o comportamento, é para ver se é conivente com aquilo que a palavra de Deus... Porque aí sim você pode se relacionar melhor com essas pessoas e pode se privar de ser frustrado, de poder dizer como esta mulher, a nível introdução aqui, como eu falei desse testemunho desta mulher, dessa história, que esta mulher dizia tão triste: minhas amizades me destruíram. Faltou uma análise, faltou chegar perto das pessoas, faltou conhecer as pessoas para poder então dizer que esta pessoa é minha amiga, portanto eu me relaciono melhor com esta pessoa. Segunda grande lição aqui para nós aqui, que esta análise aqui, ela jamais pode ser com uma finalidade de julgamento. Eu já falei isso aqui, mas esta análise aqui, ela pode detectar fraqueza. Nesta análise, nessa aproximação, eu me aproximo de alguém, e quando eu me aproximo deste alguém, eu posso encontrar fraqueza na vida desta pessoa. Eu posso encontrar algumas debilidades, então eu me posiciono e pergunto para mim mesmo: posso ser remédio para essa pessoa? Eu posso ser cura para esta pessoa? Eu posso beneficiar esta pessoa com o que eu sou, com a minha vida cristã, eu me posiciono e faço esta indagação a mim mesmo: eu posso ser cura? Sabe, porque quando a gente está próximo de alguém, a gente vai conhecer as pessoas como elas são. Se você ficar bem próximo de mim, você vai ver que eu tenho fragilidades. Você vai encontrar em mim algum ponto fraco, você vai encontrar em mim alguma debilidade. Eu sei que eu também, estando próximo de você, também vou encontrar algumas coisas, mas eu preciso estar sempre fazendo essa pergunta: eu posso ser cura para essa pessoa? Eu posso ser remédio para esta pessoa? Este relacionamento, eu posso ser alguém que possa trazer cura, beneficiar esta pessoa e trazer a ela uma vivência de uma vida melhor? Então, a análise aqui tem que ser com esta finalidade. Eu detecto alguma fraqueza, eu me posiciono, eu posso ser remédio. Então, o analista sempre quer ser cura. Se você... Neste momento de análise, de aproximação e de conhecimento das pessoas, você tem que ter isso em mente: eu posso ser cura para essa pessoa? Porque a gente vive numa sociedade doente, irmãos. A gente vive numa sociedade que precisa ser curado. A gente precisa entender o quanto nós, como igreja, somos importantes numa sociedade em que nós estamos inseridos. A gente tem que ser luz no trabalho onde a gente trabalha, na escola onde a gente estuda, nas idas e vindas, na fila do banco, na fila da padaria. A gente precisa ser cura para essa sociedade tão doente.
E por que eu preciso entender isso? Que dentro desse processo de relacionamento a gente detecta alguma coisa, a gente se posiciona. O analista sempre tem que ser cura, ele tem que querer ser cura. Porque eu digo que existe uma diferença entre análise e julgamento. Hoje é um culto de instrução, é um culto que a gente se assenta para aprender acerca da palavra de Deus. E a mensagem é esta, porque o analista aqui, ele quer ser cura para essa pessoa, enquanto o juiz é somente aquele que julga, só quer julgar. Ele quer chegar próximo de você, detectar em você algumas falhas para poder te julgar. Entende? Então, quando eu olho isso, eu aprendo como me relacionar melhor com o meu próximo. E por que eu digo isso? Porque é da vontade de Deus que você conheça pessoas. É da vontade de Deus que você se relacione melhor com o teu próximo. É da vontade de Deus que você seja instrumento de cura, de bênção, de transformação para a vida do teu próximo e do teu semelhante. Mas como eu vou ser cura para alguém se eu não consigo me aproximar desta pessoa? Como que eu posso ser remédio para este alguém se eu não consigo me aproximar desta pessoa? Vocês conseguem entender essa mensagem aqui nesta noite? É o Senhor trazendo para nós que Ele tem desafios na vida. Não se tranque a eles, não se feche no seu mundinho, pensando que todas as pessoas são iguais, as pessoas são diferentes, mas você pode ter a oportunidade de conhecer pessoas extraordinárias, fantásticas, pessoas de Deus, em que você vai poder se aproximar e se relacionar e, portanto, fazer com que nasça não somente amigos, mas irmãos. Você pode ver que os irmãos aqui que a Bíblia fala, há amigos que são mais chegados do que irmãos. Olha, uma amizade mais chegada do que irmãos. E eu vivo isso. Eu tenho irmãos que são muito mais próximos de mim do que meus irmãos de sangue. Sabe, do que o meu irmão que é fruto do ventre da minha mãe. Eu tenho mais vínculo com pessoas que são irmãos em Cristo. São irmãos em Cristo. Então, você vê a importância de nós nos aproximarmos e nós nos relacionarmos com o nosso próximo. Por quê? Porque é aí que nasce, aí é que surge boas amizades. Você já parou para pensar que todas essas pessoas que você ama, que você tem em consideração, que são irmãos seus, são pessoas que estão próximas de você. São pessoas que você põe para sentar na sua mesa e come junto com você. Comunhão, é isso. Entende? A ideia de comunhão na Bíblia Sagrada é sentar-se à mesa e alimentar-se junto. Entende? Olha a importância de nós termos comunhão. E talvez essa mensagem seja uma mensagem de cura para pessoas que talvez estão aqui nesta noite e se machucaram no decorrer da vida cristã, na caminhada cristã. Porque às vezes a sinceridade, você querer abrir o teu coração e ser uma bênção para outras pessoas, existem muitas pessoas feridas e estão se privando de conhecer pessoas extraordinárias e de viver momentos fantásticos com pessoas especiais de Deus. Mas o Senhor nesta noite, Ele nos ensina como a gente se relacionar melhor com o nosso próximo. Sabe, você não pode chegar e abrir o teu peito e abrir tudo que é uma análise, é devagar, é com aproximação, é estando perto, é dialogando, é se aproximando, porque é diferente aquele que vai analisar quanto aquele que vai julgar, porque o juiz aqui é somente aquele que julga, e o juiz aqui, ele quer punir, ele quer somente dar a pena. Sabe, você já viu pessoas que elas não conseguem fazer amizades porque elas não se aproximam dos outros com finalidade de ser cura, de ser remédio, de ser uma bênção. Elas se aproximam diante das outras pessoas para poder ver fraquezas e debilidades e, portanto, julgar estas pessoas. Mas a Bíblia Sagrada não nos ensina isso. A palavra de Deus não nos ensina isso, porque o homem que tem muitos amigos, ele pode até chegar à ruína. Mas há amigos que são mais chegados do que um irmão. Então, que a gente seja tocado pelo Senhor e por sua palavra aqui nesta noite. E eu vou te dizer isso, você vai conhecer pessoas fantásticas, você vai conhecer pessoas especiais.
Uma das grandes dificuldades de quando eu larguei a minha vida outrora que vivia, que não glorificava a Deus, o meu grande desafio era largar as velhas amizades. E você pode ver que todos nós, que quando chegamos à igreja, a maior dificuldade é largar as velhas amizades. E uma das coisas que a gente parece que vem à tona, Deus permite que abram os nossos olhos e a gente fala, nossa, era meu amigo. É só você levantar a mão e aceitar Jesus. Você vai ver que muitos daqueles que você consideravam amigos, eles somem da tua vida. Eles já não fazem mais parte da tua história. Sabe por quê? Porque às vezes é aquela amizade em busca de um interesse, de algo que você pode beneficiar, de algo que você pode trazer. Mas a Bíblia Sagrada, ela nos ensina outras coisas, são outros modelos, são coisas que a gente vai aprendendo e o Senhor vai nos mostrando. Então, a gente não precisa ter medo de se relacionar com o próximo. A gente não pode ter medo de se relacionar com o nosso próximo, porque a gente pode se privar de conhecer pessoas extraordinárias. A gente não pode. Então, a gente já entende que a gente faz uma análise. A análise aqui é vital. Tem que ter essa análise. A gente se aproxima lento, analisando, avaliando. Posso ser uma bênção? Você vai encontrar fraquezas. Eu posso ser cura? Porque tem pessoas que não querem ser curadas. Tem pessoas que não querem ser curadas. Elas não querem o antídoto, o remédio que você pode fornecer a elas. Então você avaliando, analisando e compreendendo que você não pode ser cura, então se distancie. É simples, se distancie. Mas se você percebe que você pode ser cura, que você pode ser uma bênção na vida desta pessoa, esta pessoa você pode se aproximar, você vai vivenciar coisas extraordinárias, você vai ter a oportunidade de ser uma bênção na vida desta pessoa. E vamos ser sinceros, irmão, como é bom você poder ajudar alguém. Como é bom você poder ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Porque todos nós que aqui estamos, eu lembro muito bem, no começo da minha conversão, a missionária Ruth, ela era uma mulher que cuidava de mim, que se preocupava comigo, que ligava para mim, que queria saber como eu estava, senhorinha do coque, da oração, do mistério. Ela estava sempre preocupada comigo, ela sempre queria saber como eu estava, e isso gera gratidão a mim até os dias de hoje. Sabe, alguém que doou sua vida, que passava às vezes horas comigo orando, conversando, dialogando, escutando aquilo que tinha dentro do meu coração, ela foi uma cura para mim hoje, e até hoje eu carrego essa gratidão, este vínculo de amizade com ela, mesmo distante, mas eu carrego isso, e muitos de nós somos frutos disso, de alguém que orou, de alguém que investiu em nós, de alguém que foi cura para a gente, de alguém que investiu em nós, que quis ser cura para nossas vidas, e hoje nós estamos aqui podendo glorificar ao Senhor. Isso é muito bom, isso é muito importante, sabe? Então, a análise tem que ser para ser cura, não pode ser como de um juiz que só quer julgar, que só quer punir, que só quer somente dar pena para estas pessoas. Terceira lição: se a fraqueza aqui detectada for simplesmente por causa de um grupinho ou de coisas semelhantes, eu até escrevi essa palavra aqui por facção, porque a ideia de facção é um grupo que pensam de forma coletiva, pensa junto, e então, portanto, exclui aqueles que são diferentes. Então, se a fraqueza for por causa de grupo, então não insista, desista deste relacionamento. Porque não é somente um grupo de pessoas, mas são pessoas que não servem para que você se relacione com elas. Isso é muito importante para nós. Deus tem coisas grandes para fazer com as nossas vidas. Ontem eu estava conversando com o irmão Samuel e eu falava para ele, a gente precisa entender a essência do que é uma irmandade.
do que é ser irmão em Cristo Jesus. Porque às vezes eu sozinho eu posso dar 1, mas se eu me ajunto com Samuel, eu posso dar 3, eu posso dar 4, eu posso dar 5. O meu resultado junto com dele pode ser muito maior do que você sozinho. Entende? Por isso que a Bíblia diz que um cordão de 2 dobras ele é mais difícil de ser quebrado. Se um caiu, o outro ajuda a levantar. A gente precisa do próximo. Eu sempre digo isso, gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. A gente precisa se relacionar e aprender a se relacionar com o nosso próximo. Sabe, irmãos, então longe de nós não fazermos isso de forma correta. Então, haverá momentos que você não vai poder insistir, porque existem pessoas que só querem pessoas do seu lado que pensam do mesmo jeito, que formam a mesma opinião dentro de determinados assuntos e coisas parecidas. Entende? Então aí você não insiste. Mas a mensagem de hoje para nós é essa: como me relacionar melhor com o meu próximo? Tem orientação, tem uma análise. Posso ser cura, posso ser remédio, posso, com a minha vida, com a minha história, com a minha experiência, com tudo que eu vivi, com tudo que eu já passei, posso ser uma bênção para a vida dessa pessoa. Entende que a aproximação relacional aqui tem mais com o que eu tenho para dar do que você tem para dar para mim. Entende? Isso aqui é muito bom para a gente encerrar essa mensagem aqui nesta noite e a gente poder fazer uma oração. Porque hoje, infelizmente, existem amizades que elas são muito mais interesseiras. As pessoas não querem ser, elas querem se beneficiar. Entende? Elas querem talvez o que você tem, o que você possui, o que você conquistou, mas elas não querem ser uma cura para a sua vida. Elas não querem te confrontar quando necessário for. Elas não querem ser cura e remédio para a tua vida. Então, este lance de relacionamento, portanto, essa mensagem relacional tem mais com o que eu tenho para oferecer do que eu ser beneficiado por isso. Entende? E quando eu me relaciono de forma correta, quando eu quero ser um instrumento de bênção, quando eu quero ser um instrumento de cura, quando eu quero ser uma bênção para o meu próximo, aí a gente vive a essência do que é o Evangelho. Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele veio para servir. Ele nos diz que é melhor dar do que receber. E isso no lance relacional também acontece. Então tem tudo a ver com o que eu tenho para oferecer, com o que eu posso ser para o meu próximo. Então, quando eu entendo isso, o meu relacionamento vai ser melhor. Eu não vou me frustrar com a realidade nua e crua que os meus olhos já viram. Entende? Então, isso aqui é muito importante. Esta mensagem, ela traz um grande ensinamento para nós aqui, é para que a gente esteja abertos para novos relacionamentos. Sabe, aqui a gente vive isso, né? Tipo assim, algum irmão chega, a gente sempre está de olho. Essa é a nossa ideia sempre, de fazer com que a pessoa esteja bem entre nós, porque senão fica aquela ideia da famosa panelinha, o grupinho A, o grupinho B. Não, irmãos, a gente somos uma família, e dentro desta família, Cristo é o cabeça, Cristo é o Senhor, e Ele que dá as diretrizes e as orientações para todos nós. Tá bom? Que vocês sejam abençoados por esta palavra, que a mão poderosa de Deus te alcance, que você esteja aberto para se relacionar com novas pessoas, para conhecer pessoas, para vivenciar coisas extraordinárias, e Deus tem coisas grandes e firmes para fazer sobre a vida de cada um de nós, diz o Senhor dos Exércitos aqui nesta noite. Porque um homem que tem muitos amigos, ele pode até chegar à ruína. Mas há amigos que são mais chegados do que irmãos. E eu quero ser este amigo mais chegado do que um irmão. Que você saia daqui nessa noite com este desejo: eu quero ser amigo. Você pode dizer isso bem forte? Fala assim: eu quero ser amigo. Isso, ser amigo é ser cura, é ser remédio,
é ser alívio para as dores de uma sociedade em que nós vivemos. Sabe, irmãos, eu tenho certeza que Deus vai nos instruir e nos capacitar para que a gente viva de forma correta, plena, e que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Aplauda o Senhor, glorifiquem o nome do nosso Deus. Ao Senhor honra, ao Senhor glória, ao Senhor louvor para todos sempre. Amém? Fiquemos em pé.